Tava pegando normal, foi só a aula começar que começou a cair a internet. Pronto. Foi agora, começou a gravar. Pronto, agora começou, né? Então, para a gente não se delongar mais, não sei se vocês lembram de mim, eu sou João Pedro, coordenador e professor da equipe de Sociologia, e eu e Mayara demos a primeira aula sobre introdução e surgimento da Sociologia junto com o Conte. Nessa aula, a gente vai se utilizar um pouquinho da base que a gente criou na nossa primeira aula e vai apresentar alguns conceitos novos que vai servir para vocês entenderem as aulas futuras. Comigo tem a nossa outra coordenadora e professora, a Mayara, que vai se apresentar. Eu espero que vocês ainda lembrem de mim. Não sei se todo mundo assistiu a primeira aula. Se alguém não assistiu, por favor, coloque no chat. E João, tu já me apresentou. Sou Mayara, sou também coordenadora de Sociologia. E vamos que vamos. Todo Vamos mundo lá. assistiu? Ninguém falou no chat nada, então acho que todo mundo assistiu. Em alguns momentos eu vou ir interrompendo o João para colocar uns joguinhos para vocês. Obrigada. Então, bora. Lembrando que essa aula, embora de sociologia, é também de humanas essenciais. Então, a ideia é que vocês perguntem o máximo possível, dialoguem o máximo possível e não deixem passar nenhuma dúvida, tá? Porque isso vai servir como base para vocês entenderem as aulas futuras. E, então, a nossa primeira aula em Humanas Essenciais de Sociologia vai ser sobre as primeiras metodologias sociológicas. E aí a gente vai apresentar, de um outro ponto de vista, alguns daqueles aspectos que a gente apresentou na nossa primeira aula e vai acrescentar uns novos. Mas a ideia é que vocês percebam como que os conceitos, como era a dinâmica do uso dos conceitos no início da sociologia. Beleza? Primeiro, a gente precisa ter uma noção de que esses conceitos eles têm um aspecto mutável e dinâmico. Ou seja, embora eles são conceitos científicos, eles passam por transformações. Alguns entram em desuso e outros entram em uma adaptação. O que isso significa? Significa que alguns desses conceitos, no início, eles eram extremamente legitimados e serviam como base realmente para a construção daquele conhecimento científico. Mas no passar do tempo, eles perdem um pouco de status. Alguns, de fato, deixam de ser usados e entram em extinção. Outros passam por remodelagens e passam a ter novos significados ou abordar novos assuntos. Alguns dos conceitos que a gente vai apresentar hoje é a diferença entre as ciências da natureza, a ciência natural, e as ciências humanas, a ciência do cultural ou do subjetivo, certo? Passaremos de novo pelo positivismo de Comte, que a gente já apresentou na outra aula, mas agora a gente vai se firmar no conceito positivista. Vamos abordar também o funcionalismo, que vem é um conceito e uma linha de pensamento científico que está bem atrelado ao positivismo. E, por fim, a gente vai apresentar o evolucionismo de uma forma geral, que é uma coisa que também influencia bastante o início, não só da ciência social, da sociologia, como também de praticamente todas as ciências. Gente, logo agora, antes de começar, a gente já queria começar com uma brincadeirinha com vocês. Um joguinho de palavras. João, tem problema se eu tirar teu slide agora para apresentar? Não, tem não, pode fazer. Só um minuto. Vocês já ouviram falar num joguinho chamado Mentimeter? Não, Não. Começou a apresentar para vocês? Está carregando. aqui Pronto. começou o Apareceu um GIF Pronto. do Vocês mod. vão entrar no link que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Se tiver muito ruído no ventilador, vocês reclamem, tá? Podem reclamar. Tá, Entrem nesse link tá fazendo um aqui. barulhão. E aí, ele vai pedir um código. Vocês vão colocar esse aqui.
Eu posso brincar não, né? Eu fico assistindo. Pode, brinca também. Não é melhor não, por causa da minha internet, para não ficar travando. Me digam se vocês estão conseguindo. Sim, professora, a senhora vai atualizar o início. Ah, só um minuto. Ah, espero que não dê pra ver nada. Calma. Rapidinho, gente. Eu tinha ajeitado tudo ontem, rapaz. Só um minuto. Pra mim, Pronto. liberou aqui. Ótimo. Alguém ainda tá com dificuldade ou já tá tudo certo? Aqui tá tudo certo. Pronto, aí tem uma perguntinha para vocês. A perguntinha é o que é ciência? Eu quero que vocês respondam o que vem na mente de vocês, que vocês acharem que é ciência. Resumam em uma palavra, no máximo duas, tá certo? Porque é um espacinho muito curto, não pega muitas palavras não. Eita, só um minutinho. E aí, falta alguém ainda? Eu enviei. Ótimo. Eu já enviei também. Então vamos ver agora o resultado. Pronto, aqui vai aparecer tudo que vocês falaram, o que seria ciência. Faz tempo não, mano, acabou de começar. A gente teve alguns probleminhas aqui. Então, vocês falaram que ciência é matéria, é um estudo detalhado, é uma busca pelo conhecimento, são conhecimentos adquiridos, ciência é tudo, é o conhecimento do estudo, e o conhecimento e também saberes. Vou parar rapidinho aqui, para João dar continuidade. Aí a gente vai explicar melhor. De certa forma, a ciência é um pouquinho de tudo isso que vocês colocaram. Ou seja, embora a gente vá dar uma aula sobre ciência, aparentemente vocês já sabem o que é, certo? A gente só vai desenvolver mais o que seria essas ciências. A tela já está aparecendo para vocês? Tá certo. Está assim, né? Pronto. Então, primeiro que a gente não tem só um tipo de ciência. A gente tem várias e várias ciências e, inclusive, as que a gente vai apresentar hoje são ciências mais ocidentais. No entanto, existe um debate, agora no século XXI, de que várias outras formas de conhecimento, inclusive conhecimentos tradicionais, também têm a mesma lógica da ciência, ou seja, de reunir informações, de ter uma experiência empírica e de elaborar um conhecimento. Basicamente, todas as ciências vão passar por esses processos, certo? A gente recolhe informações e registra, a gente vai ter um tipo de experimentação com essa realidade, que pode ser empírica ou não, e a gente, por fim, vai ter uma construção de um conhecimento. Então, vocês devem estar se perguntando, como pode existir uma ciência que não seja nesse modelo ocidental?
existe hoje o estudo da cosmologia indígena, por exemplo. Ou seja, são experiências que essas sociedades tiveram por milênios de anos. Elas construíram um tipo de conhecimento, registraram isso com seus critérios próprios, e por fim eles conseguem elaborar uma explicação da realidade, embora com uma linguagem diferente. Então ainda estamos no debate aí para descobrir se isso pode ser considerado ciência ou não, mas já é consenso de que é uma forma de conhecimento legítimo, certo? Mas enfim, a gente tem no modelo ocidental, no modelo das universidades que a gente segue com mais rigor, as ciências da natureza e as ciências humanas. As ciências humanas se basearam logo no início em métodos que as ciências da natureza já tinham desenvolvido. Ou seja, como a ciência da natureza, digamos que nasceu primeiro, as ciências humanas se utilizaram de alguns conceitos e das linguagens da ciência da natureza. Por isso a gente vai ver como se fosse sempre uma analogia, como se essas duas estivessem sempre em relação, sabe? Numa relação constante. E logo no início, a gente vai chamar isso de cientificismo. Ou seja, é a forma de construir um conhecimento científico e meio que unificar esse tipo de linguagem. A gente viu na aula passada, quando a gente apresentou sobre Comte, que a sociologia, por exemplo, antes de ser sociologia, ela era a física social, ou seja, fazia uma analogia ao estudo da física, que é uma ciência da natureza. Certo que vocês estão entendendo sobre isso? E se tiverem dúvidas, podem falar. Também. Sim. Professor, tá travando. Pronto. Travou agora um pouquinho. Travando? Para mim tá bem normal. Acho que só travou quando tu parasse de falar. Pronto. Gente, quando travar assim, às vezes se a gente der um F5, ou se tiver no celular recarregar a página, às vezes volta, certo? Eu estou percebendo que o Google Meet está fazendo muito isso. Talvez seja um problema geral. Tomara que o Google Meet não caia, as plataformas do Google não caia e a gente perca tudo. Tenho medo disso acontecer. Mas, enfim. Então, logo no início, a gente tem esse paralelo entre ciências da natureza e ciências humanas. Mas existem algumas diferenças fundamentais entre as duas ciências. De quê? As ciências da natureza, como o próprio nome se refere, natural, ela estuda uma realidade física, uma realidade material, que é independente dos humanos, certo? A gente pode descrever e a gente pode observar os fenômenos que acontecem nessa ciência, por meio da experimentação, por meio da indução, ou seja, de eu fazer um tipo de manipulação do ambiente para acontecer naquela matéria. Enfim, o objeto de estudo das ciências da natureza, ele independe da humanidade. Ele não tem intenção sozinho. Por exemplo, a geografia física, quando vai estudar uma rocha, não existe ali um estudo das intenções da rocha. Por que essa rocha é sedimentar segundo as suas intenções? Não tem intenção. A rocha é sedimentar por conta de variedades do ambiente que fazem com que ela seja sedimentar. Então, eu vou estudar essa relação de causa e efeito, e não de intenções, certo? Assim, o máximo que o cientista consegue fazer é manipular o ambiente ou utilizar de algumas ferramentas para que essa experiência dele seja mais eficiente. Utilizar algumas ferramentas, certo? Por exemplo, um telescópio para eu observar a Lua, ou um microscópio para eu observar um organismo microscópico. Essas são ferramentas que conseguem meio que aumentar a sensibilidade humana e aumentar a eficiência da nossa experiência, no sentido de estar presente naquele fenômeno. Então, as ciências da natureza, elas são quase que totalmente empíricas. E vocês conhecem esse nome empírico? Já ouviram falar? Eu acho que a gente falou sobre empirismo na primeira aula, né? Mas, enfim, o que seria empírico?
O empírico, ele é justamente esse conhecimento por meio da experiência com o mundo exterior, pelos nossos sentidos. O empírico é basicamente aquilo que é observável, certo? Cuidado para vocês não confundirem esse observar do empirismo com observar a olho nu. Tem coisas que a gente não observa a olho nu, mas ainda assim são empíricos, porque com algum equipamento eu consigo observar aquele fenômeno. Os exemplos que eu dei há pouco tempo servem para ilustrar isso. Mas em ciências da natureza, ela vai delimitar a sua forma de estudo e o seu objeto de estudo a isso que é empírico, certo? E isso é mais ou menos objetivo. O método pode não ser totalmente objetivo. O método vai variar de acordo com a intenção que eu tenho de estudar aquilo. Mas o fenômeno em si, ele é independente do humano. E é importantíssimo que vocês percebam isso, certo? Então, ciência da natureza, ela é empírica, ela tenta ser objetiva e o seu objeto de estudo é independente das intenções humanas. Michael? Eu ia responder Esther. Ela coloca aqui, observados pelos sentidos. Então, o empirismo vai se basear justamente nessa questão do sentido, do sentido. Sabe aquele negócio do necessário ver para crer? Do só acredito vendo? É isso. Ou então tocando, alguma coisa assim. Apesar de que hoje em dia a gente já sabe que existiu a ilusão de ótica que desbanca completamente a teoria do empirismo, né? Então é basicamente isso. Então sim, vai observar pelos sentidos, para o empirismo. Se for outra forma, não funciona. Isso. E a equação do objetivo. Eita, tinha travado. Então, pessoal, o empirismo, ele vai ser uma das bases para a Posso gente... continuar, então? Pode. Ah, Travou, professor. Ele saiu da sala. Ai, meu Deus, só um minuto, eu vou colocar o slide aqui para vocês. Stat falou ilusão de ótica, por exemplo, ilusão de ótica seria justamente o contrário do empirismo. Seria o que vem para desbancar esse empirismo, que acredita que funciona. Oi, oi? Foi mal, sem querer. Ilusão de ótica, por exemplo, quando a gente vê algo que não é devido à cor, mas a gente enxerga outra cor. Como assim outra cor, no caso? Por exemplo, aquele dilema do vestido, que era se era azul ou era amarelo. Sim. Também. E o que explica constar isso? que eu vou... Aí que a gente pensa. Oi, João. Não, tu vai ficar pressionando o slide, eu acho Fica melhor mais mesmo. bonitinho tu apresentando, né? Hã? Prefere que eu passe? Tá certo. É porque eu vai acho que eu vou ficar ficar menor. caindo. Aí se eu cair, tem como continuar contigo. Certo. Tá, então... Ó, pessoal, não vou conseguir ver o slide, não. Então... o slide não, oxe. Não vou conseguir ver o chat. Então, qualquer coisa que vocês quiserem falar, por favor, liguem o microfone. Ou eu posso Certo. ficar de olho, já que eu não estou apresentando. Pronto, massa. Então, a gente começou falando do empirismo como uma das primeiras possibilidades científicas. Depois a gente vem com o cientificismo, que vai ser a grande crença de que tudo só acontece por meio da ciência. Qualquer coisa que seja fora da ciência, do rigor metodológico, vai ser inútil. Tipo, não serve, não é real. Qualquer crença, para quê? Sabe? Esse seria o pensamento cientificista. O científico vai ser o auge. Então, o positivismo vai se banhar tanto do cientificismo quanto do empirismo para se consolidar enquanto uma ciência, tá certo? Então, ele vai pegar esse rigor metodológico, que vai vir justamente do cientificismo, e vai colocar as etapas de observação do empirismo, experimentação e teorização também. O Comte, quando ele cria o positivismo, ele vai pensar
em fazer uma ciência universal, ou seja, em qualquer canto do mundo vai acontecer a mesma coisa, igual a física, sabe? A gravidade acontece em qualquer local do planeta Terra. Então ele pensou nisso, eu vou estudar fenômenos sociais que vai ter uma certa relação que sempre vai acontecer. Ele conseguiu? Não, mas foi assim que iniciou as coisas. Então ele vai tentar observar padrões previsíveis entre cada relação de fenômeno social, porque aí, se ele percebe que isso está sempre acontecendo, ele vai perceber, olha, esse padrão aqui está levando a um local que eu já conheço, porque eu já estudei isso antes. Então, aí viria a questão do saber para poder prever. Ele vai estudar para saber o que é que vai acontecer, conseguir prever as coisas, para ele tentar, com isso, intervir na realidade antes que aconteça alguma coisa meio ruim, sabe? E por meio dessa previsão e dessa intervenção, ele conseguiria obter a ordem naquela sociedade. Não sei se vocês lembram, como a gente falou na primeira aula, era uma sociedade depois de 3 revoluções, principalmente depois da francesa e da industrial. Então estava uma loucura, estava todo mundo ou passando fome, ou doente, ou enfim, a sociedade também estava com vários casos de suicídio, prostituição, enfim. Então ele estava querendo colocar a ordem, e com essa ordem ele também conseguiria o progresso daquela sociedade. Então desde aqui a gente vai ver já a ideia de progresso. E mais na frente a gente também vai falar melhor sobre isso. E caso vocês percebam, essa aqui, ó, ordem e progresso, é uma frase que a gente já conhece bem, porque tem na nossa bandeira. E vem justamente desses ideais positivistas. Quando instauraram a... Depois do reinado, colocaram a república no Brasil, os republicanos, eles eram positivistas, então colocaram o ideal de ordem e progresso gravado na nossa bandeira. Gente, sobre isso, alguma dúvida? Vou considerar que não. Ô, João, se quiser me interromper a qualquer momento. Com isso, a gente Tá bom, segue pode para a lei ir. dos 3 estados. Professora, eu Oi. tenho dúvida. Mas há algum te conte, tipo, onde era que ele aplicava? Em qual região do mundo, do planeta Terra, na verdade, meu irmão? Ele... Tu lembra, João, de onde que ele era? A gente apresentou isso semana passada, mas eu já esqueço. Deixa eu ver se eu tô com... Acho que eu tô Ele com o era slide aqui. francês. Pronto. Ah, então Ele ele. era francês e estudou. Ele costumava fazer comparações de civilizações. Então, ele considerava a relação da França com alguma civilização tradicional da América, ou comparava com alguma civilização de outro lugar da Europa, ou de outro lugar da África. Sabe, ele fazia essas comparações, mas ele em si era da França. Ele estudou mais a França. Ah, entendi. Obrigada. Vale. João, tu ia falar aquele momento eu te interrompi? Acho que não, se foi eu não lembro. Pode Peço continuar. desculpa. Tá, continuando aqui. Ô, professora, Oi, oi. tinha como repetir positivismo rapidinho? Bem rápido assim, porque a minha internet deu uma... Certo. Voltando aqui rapidinho. Então, o positivismo vai se banhar do cientificismo e do empirismo. Então, ele vai ser totalmente rigor metodológico. Não sei se vocês lembram na aula passada, em que a gente comentou um pouquinho sobre pessoalidade não poder conter nem um pouco nessa parte do positivismo. Quando a gente pensa no positivismo, a gente pode pensar naquela ciência bem rígida mesmo, que é só método, método, método e pronto, sabe? Onde não existe nenhuma possibilidade de incluir moral ou valores ou algo do tipo. Como a gente também já viu na aula passada, isso também é uma farsa, porque é impossível humanos fazerem ciência sobre humanos sem incluir alguma coisa que se desvie um pouco da grande, como se fala, subjetividade humana. E isso inclui os valores, as crenças, etc, etc.
Isso. E lembrando também, gente, do naturalismo e do que se chama organicidade ou organicismo, que é utilizar de termos das ciências da natureza. E o exemplo que Conte dava é da sociedade funcionar como um organismo vivo. E daqui a pouco a gente vai explicar melhor como é que isso funciona. Sim, tem um slide separadinho para isso mais à frente. Karina está perguntando se o positivismo é da ciência da natureza. Então, esses primeiros... E Thaleson disse que a internet está travando, mano. Então, ele se banha... Eita, Voltou. tá travando muito ainda? Agora voltou. Tava dando Voltou? um delayzinho Ok. assim. Desculpa, gente. Tá, hoje tá difícil. Certo, vou repetir. Então, vamos lá. O positivismo não é uma ciência da natureza. Ela vai se banhar, vai pegar várias coisas da ciência da natureza para conseguir criar um método que seja um método das ciências humanas, só que vai ser totalmente baseado nas ciências da natureza. Então, o Conte, ele vai pensar na física, principalmente, para pensar em como fazer uma ciência que realmente seja científica, sabe? Que tenha um método que funcione. E por isso ele coloca o primeiro nome da sociologia de física social, justamente por se basear completamente na física. Então, quando a gente vê aqui leis gerais, imutáveis e fixas que funcionam para o mundo inteiro, a gente pode pensar na física o quê? A lei da gravidade. Porque em cada canto da Terra vai ter gravidade igual. Aqui não vai ter uma gravidade menor do que lá, não. É tudo igual. Então, ele também estava procurando alguma lei assim, parecida com a gravidade, mas que fosse uma lei que explicasse uma relação de fenômenos sociais. Por exemplo, interação social. Existe uma lei para compor isso. Essa era a crença dele, tá certo? Então, tudo era muito científico para ele. Muito rígido e metodológico. Tá certo? Tem a questão da visão da ordem e progresso, que ele vai visar tentar colocar, por meio do positivismo e dessas leis, tentar prever o que é que vai acontecer, e aí ele vai colocar, tentar intervir com essa ciência de modo prático na sociedade para manter a ordem social, porque a sociedade na época estava em caos, certo? E o progresso viria naturalmente. O positivismo foi bem visto pela sociedade da época. Na época, o pessoal estava realmente saindo de perto da igreja, indo para perto da religião. Então, o positivismo foi tipo a euforia da época, sabe? Então, sim. Vou passar aqui rapidinho, porque a gente já está bem atrasado. A lei dos 3 estados. O Conte ele vai falar que existem 3 estados como uma escadinha. O primeiro estado seria o teológico, que ele vai se basear nas explicações religiosas, basicamente, no divino e no sobrenatural. Então, quando a gente pensa quando a gente pensa em explicações, como é que o mundo foi formado, por que é que as pessoas guerriam, ou etc., a explicação sempre vai ser deuses, ou um deus, ou entidades, ou qualquer coisa sobrenatural, certo? Espíritos, etc. Conte comparava essa mentalidade à mentalidade de uma criança, que sempre está pensando no mundo das imaginações e tem muito essa ideia do sobrenatural. Já no segundo estágio, que seria um pouquinho mais evoluído para o Conte, seria o estado metafísico, que seria, não vai mais buscar explicações na religião, mas sim na filosofia. Então, quando Heráclito, por exemplo, estava pensando de quais elementos a sociedade é formada, o mundo é formado. É do fogo? Será que é da água? Isso vocês vão ver melhor em filosofia, tá certo, pessoal? Mas, basicamente, o pessoal não tinha ainda um sistema
de método para se pensar como era que aconteciam os fenômenos. Aí eles atribuíam a causas variadas, mas que não poderiam ser comprovadas. Então, é a filosofia, certo? E aqui ele compararia um adolescente que está em progresso para se tornar adulto. E no último estágio, que seria o estágio mais evoluído para ele, teria o positivismo, que vai justamente tentar sempre observar um método e pensar nas coisas científicas. Então, tudo acontece por causa de algo científico, e a gente consegue provar por meio da observação, da teorização e da experimentação. Então, assim, seria como se pensaria um adulto pré-Kant. Ele não vai tentar explicar as coisas por fantasia, ele vai tentar explicar as coisas pelo que realmente está vendo ali. Eu tentei colocar bem sucinto essa parte, que é muita coisinha, e para não confundir muito vocês, tá certo? Então, a partir daqui eu já passaria para a próxima metodologia. João, sobre o positivismo, tu ainda quer falar mais alguma coisa? Ou vocês ainda têm alguma dúvida? Enquanto eles e elas vão colocar as dúvidas, eu queria acrescentar um jeito simples também de raciocinar como é que funciona essas três fases. Por exemplo, no teológico, pode-se dizer que a humanidade era totalmente submetida a uma lei divina. Então, no teológico, a realidade é do jeito que é, porque as entidades querem. E os seres humanos não têm tanta autonomia assim. No metafísico, já há uma relação entre humanidade e forças extremas da natureza. Mas aí a gente não vai considerar já como entidades, certo? Abstratas. Então, o humano, no metafísico, já tem um pouquinho de autonomia. Enquanto que no positivo, já é a dominação da humanidade sobre as entidades e sobre a natureza. Então, perceba que é como se o ser humano fosse subindo uma escada de poder. Então, ele é submisso, ele está em relação e ele é superior às determinações da natureza, certo? Teológico, metafísico e positivo. É uma emancipação da humanidade. Tanto é que depois Comte tentou criar a religião positivista. Acho que isso foi um delírio de Comte, que ele levou a sério e realmente levou a sério mesmo, porque como Mayara falou na aula, tem até centros desse tipo de religião aqui em Pernambuco. Eu achei super interessante. E pode falar da parte do positivismo, se não tiver dúvidas. Pronto, a única dúvida que teve foi sobre o metafísico, mas tu também já respondeu e eu dei outra resposta aqui. Se ainda ficar dúvida, manda, tá certo? Vou passar aqui ligeirinho. A gente tem mais 1 hora. Tá bem. Eu tive uma ideia aqui, Mai. Talvez não para essa aula, mas para a próxima. Eu vou aproveitar para perguntar à turma. Nessas aulas de humanas essenciais, a gente criar um tipo de dicionário. Então, no final da sala, no final da aula, a gente ter as palavras-chave e os significados do lado para a gente saber direitinho o que é cada conceito. Sobre isso, ficou um pouquinho parecido, acho que não totalmente, mas ficou um pouquinho parecido com o joguinho que a gente vai apresentar no final da aula. Aí eles vão ter acesso a isso se eles entrarem na classe, lá do joguinho. Perfeito. Aí eu passo para vocês o link, a gente vai jogar e depois eu passo o link e vocês podem revisar, que tem esses bloquinhos com as explicações. Então vamos correr para dar tempo da gente jogar, tá? O divertido é jogar. Então, aqui a gente vem... Eu já tinha passado, não. Rapidinho, gente. Acho que deu alguma confusão aqui no meu slide. O teu tá normal? Acho que eu excluí uma página Tá sem nessa querer. mesma sequência. Qual é a página que tu tá falando? O do funcionalismo. Ah, eu posso Tá ir aí falando contigo? então. Não. Acho que ele achei aqui, mas está bem distante. Está depois do darwinismo. Quer que eu vá começando enquanto tu põe lá? Não, ele tá mais para baixo.
Desculpa a confusão, gente. Pronto. Chegamos. Tudo bem. Tu quer começar essa? Pode ser. Então, tem esse tal aí de funcionalismo. O que é que ele tem a ver com positivismo? O positivismo ele tem aquela linguagem das ciências da natureza, aquelas comparações, usando termos e nomenclaturas das ciências da natureza. E depois de Comte, não sei se vocês lembram, mas na aula a gente falou que Comte não chegou a aplicar a sua própria teoria. Ele próprio ficou ali no nível metafísico. Depois dele, temos aquela autora, a Martier, eu não sei se se fala assim, mas que o trabalho dela não foi considerado ainda o primeiro trabalho científico em sociologia. Quem tem esse status é o Durkheim, que vocês vão ver, inclusive, na aula amanhã. Então, o Durkheim, ele aplica o método sociológico a um estudo empírico, a um estudo de observação e a um estudo em que ele tenta ser o mais objetivo possível. E como ele conseguiu analisar a sociedade de uma forma minimamente objetiva? Vocês têm uma ideia? Como é que eu consigo ver essa confusão que é o mundo social e tirar um traço objetivo dele, um traço que eu posso dizer que é realmente isso e é independente das intenções humanas? A estratégia que ele usou foi se utilizar de dados estatísticos. Então, ele pegou as estatísticas de vários fenômenos sociais, principalmente do suicídio, principalmente do suicídio do final do século XIX. Então, ele pegou ali tabelas que tinham em censos do governo e em documentos com o que a pessoa trabalhava, o que estava acontecendo na vida da pessoa. Ele pegou várias informações e conseguiu perceber que existiam uma inter-relação entre as instituições sociais. Então, uma instituição dependia da outra para que a sociedade funcionasse de uma forma eficiente, que funcionasse bem. E justamente esse nome funcionar foi que deu origem a esse termo, funcionalismo. Durkheim estava preocupado em saber como que a sociedade funcionava. E ele explicou que cada instituição tinha uma função. Ou seja, isso quer dizer que, por exemplo, a instituição policial ela tem a função de regular as práticas sociais no ambiente público. Então, se a instituição de segurança falha, a gente tem uma desordem no comportamento público das pessoas. Então, eu tenho uma desorganização do funcionamento da sociedade. Assim como se a instituição escolar falha, eu não consigo educar as pessoas a terem uma boa convivência. Então, a organização da sociedade pública também falha. E aí, Durkheim vai separar a sociedade em várias instituições, em grupos, em organizações, como, por exemplo, a família, o Estado, a polícia, a escola, a juventude, os idosos, os não. Ele separou a sociedade em vários, vamos dizer, núcleos e disse que eles são interdependentes. Precisa de um o outro para que a sociedade funcione. Isso com mais detalhes na próxima aula de amanhã. Mas, basicamente, isso se deu por conta do que ele chama de divisão do trabalho social. Então, em vez de eu ser independente e fazer o que eu quero, eu preciso que outras instituições me ajudem a me criar enquanto sujeito. Beleza? E aí, quando esse funcionamento tem algum tipo de falha, Durkheim também vai se utilizar de um termo da ciência da natureza e chama isso de patologia. Vamos ver agora um exemplo de como essa patologia funciona. Digamos, vamos ver o crime, porque isso de patologia vai confunde bastante muita gente. O crime, segundo Durkheim, é um tipo não de instituição, mas de prática social comum. O crime em si não é patológico. Então, Durkheim vai lá, analisando as tabelas, os gráficos e os censos, as estatísticas de um modo geral, e vê que a taxa de criminalidade de uma
cidade em 10 anos, tudo isso entra no funcionalismo, é o funcionamento. Mas sim, a taxa de mortalidade, digamos que fica entre a cada 10 pessoas de 80 a 90 anos, 3 não mais, 5 delas vão morrer. Isso é um dado, praticamente objetivo. E aí ele analisa que isso é um padrão em 10 anos. E aí na década de 80, isso é só um exemplo, tá, gente? Não é baseado em números reais, não. Mas na década de 80, digamos que a cada 10 pessoas de 80 a 90 anos, morreram 8. Então Durkheim vai dizer, beleza, a morte de pessoas entre 80 e 90 anos é normal. Mas se muitas pessoas estão morrendo, então, se essa taxa aumenta, eu tenho algum tipo de patologia. Alguma instituição social não está funcionando bem. Como é que a gente pode aplicar isso? Eu vou dar o exemplo de novo, Tyson, para servir para tudo. Como é que a gente pode aplicar um tipo de patologia? Eu vou usar o coronavírus, mas percebam que eu não estou falando... Não, o coronavírus não, senão vocês podem confundir com uma patologia biológica. Eu vou usar o caso de SUAP aqui em Pernambuco. SUAP, entre 2003 até 2008, 2009, SUAP gerou muitos empregos e fez com que a economia do Nordeste, principalmente de Pernambuco, tivesse um sucesso enorme, o complexo de SUAP. Em 2010 até 2013, SUAP começou a entrar em crise. Então, se percebeu que aquelas pessoas que vieram de vários estados trabalhar aqui começaram a ficar desempregadas. Mas elas já tinham para Pernambuco. E aí a taxa de desemprego subiu. Junto com a taxa de desemprego, subiu a taxa de criminalidade. Junto com a taxa de criminalidade, subiu a evasão escolar. Então, percebe essa cascata de um fenômeno tendo consequências, o que Durkheim vai chamar de interdependência entre as instituições. Falhou uma instituição da sociedade, a gente começa a ter uma patologia, então as taxas começam a subir. É realmente uma analogia ao funcionamento de um organismo. A gente tem o nosso corpo. Eu queria ter aquelas roupas que os professores de biologia usam, que tem os órgãos desenhados assim. É horrível, mas eu queria ter. Enfim, a gente tem no nosso corpo vários órgãos que formam um sistema. Se eu tenho uma falha no coração, então eu posso ter uma insuficiência cardiorrespiratória, porque eu não vou ter a circulação de oxigênio tão boa. É basicamente o que acontece na sociedade segundo Durkheim. Se a educação ou segurança ou qualquer outra instituição falha, eu começo a ter uma falha generalizada na sociedade. Por isso é funcionalismo, certo? Funcionalismo lembra função. E é justamente esse o objetivo de Durkheim, fazer esse paralelo. Todo mundo entendeu? Entendi. Pronto, um exemplo que tem no slide é o exemplo da greve dos caminhoneiros ou de policiais. Aquela greve, ela em si não é uma patologia, mas o que causa ela é uma patologia. É como se caminhoneiros ou de policiais fosse uma febre. Então, é uma manifestação de que algo está errado, certo? Isso que a gente percebe com mais greve. Normalmente ela fala, é um vagabundo, mas a gente percebe, certo? Mas sei lá, na vida numa ou é só Professor, acho que oi. tá travando muito. Você pode repetir o que Eu você falou? fiquei até aliviada agora que tava travando não só pra mim. Peraí, vai comentando então, Mayara, enquanto atualiza aqui. Certo. A última coisa que eu escutei ele falar foi sobre o exemplo que tem no slide da greve dos caminhoneiros e dos policiais. E aí, como vocês podem ver aqui, tem falando sobre quando alguma coisa não está funcionando bem, acontece a patologia, certo? Então, quando ocorreu essa greve dos caminhoneiros, a gente pôde ver a loucura que foi, que o gás aumentou, que
enfim, teve um monte de problema, né? Um monte de greve junto, um monte de aumento nos preços. E aí a gente pode perceber como foi que a sociedade se destabilizou completamente só porque uma função parou de funcionar, que foi a função dos caminhoneiros. E aí, na dos policiais, foi ainda mais grave. Eu não sei se vocês lembram, que foi uma loucura. No dia ainda estava naquela vai ou não vai para a escola, porque no fim tava cidadão de bem assaltando tudo quanto é loja. E eu não sei se vocês lembram, mas enfim. Foi muito tenso. Foi bem pior do que a dos caminhoneiros. Eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi 2014. Teve muito assalto e 2013. Olha aí. Foi tenso. Então, é só um exemplo para vocês verem como é que só uma função, quando para de funcionar, a sociedade inteira entra em uma espécie de colapso, sabe? Ô, João, tinha mais alguma coisa que tu tinha falado fora isso? Porque realmente travou tudo, eu não consegui Não, entender. eu acho que se não sobrou dúvidas, o funcionalismo está resolvido. Aí, se tu for voltar o slide, mas volta exatamente 5 páginas. Tava contando aqui. Mas não já entrou no funcionalismo, não? Funcionalismo, a gente já deu tudo. Aí entraria em organicismo. Sim, pronto, tá aqui, ó. Eu já Pronto, isso aí organizei. mesmo. Ah, esperta. Tu Pronto, quer continuar ou eu posso pegar o gancho? eu não sei o que é que tu já falou. Aí para não ficar muito repetitivo para eles e a gente conseguir correr com a aula, aí eu vou deixar tu falar sobre essa parte do organicismo, porque eu não sei se tu já falou, né? Beleza. Falei, mas foi um exemplo rápido. Sim, aí continuando. O organicismo é essa analogia que a gente vem falando desde o positivismo e desde a união, da união não, mas da origem da ciência humana como tendo referência às ciências da natureza. O organicismo ainda continua com essas analogias, certo? Só que ele vai ser aplicado à ideia de função. Assim como cada órgão e sistema tem uma função, as instituições e os grupos sociais também vão ter essas funções, como um organismo vivo, certo? E então, o que eu tinha comentado, que Durkheim vai estudar a divisão do trabalho social, é como se cada um desses trabalhos ou dessas divisões de funções da sociedade fosse uma maneira da gente se manter unidos. Então, o que faz com que uma região metropolitana como Recife continue coesa é a ideia de que eu dependo do motorista do ônibus para ir para o meu trabalho. O motorista do ônibus depende do cara que trabalha no posto de gasolina para encher os tanques. O cara do posto de gasolina depende do cara que tem carro para poder financiar que ele continue trabalhando. Então, todas as funções na sociedade, segundo Durkheim, elas são complementares. Isso é uma característica da sociedade moderna, principalmente da sociedade que ele estava estudando, que foi aquele contexto que a gente falou, revolução industrial, desenvolvimento do capitalismo. Então a gente precisa manter um tipo de vínculo entre as pessoas. E aí ele vai até falar sobre a solidariedade, mas essa solidariedade, ela não é como se fosse afetiva. É uma solidariedade no sentido de interdependência, de que eu preciso dessa outra pessoa, eu preciso do trabalho, da atuação dessa outra pessoa em sociedade para que eu tenha as minhas necessidades satisfeitas, certo? É mais ou menos a mesma ideia da greve também. Então, Durkheim ele vai estar sempre se utilizando dessa ideia de organismo, dessa ideia de interdependência, para justificar por que a sociedade continua unida. E é diferente, por exemplo, da consciência coletiva que existiam nas sociedades que ele chama de primitivas, porque nas sociedades primitivas não era a diferença que unia, não era a interdependência que unia, mas era a ideia de pensarem de uma forma mais padronizadas, era como se todos pensassem iguais. Sim, quem não está entendendo organicismo ainda, eu vou dar um exemplo. Um exemplo absurdo que a minha professora de antropologia deu e todo ano eu dou. Estava lá, na relação entre os órgãos, todos dependem do funcionamento um do outro. E aí, numa conversa,
o coração... Isso é uma piada, tá, gente? Talvez não tenha graça, mas a professora contou, eu achei engraçado. E aí o coração e o cérebro entram num debate maior, dizendo para decidir quem era o mais importante. O coração dizendo que o cérebro precisava do sangue para funcionar, e o cérebro dizendo que o coração precisava das sinapses para bater. E aí vem o reto e entra no debate e diz que ele é o mais importante do organismo humano. Porque se ele fechar, fica todo mundo podre, e aí entra um colapso geral. Aí, nesse debate, o coração e o cérebro não dão tanta atenção ao reto, ele vai e fecha. E o que acontece se a gente fecha o reto? Simplesmente entra uma infecção generalizada e o corpo deixa de funcionar bem. Pronto. É basicamente isso que Durkheim tenta falar da sociedade. A gente precisa de todas as instituições funcionando como a gente precisa que todos os órgãos funcionem para que aquilo... para que aquilo continue se desenvolvendo. Então, é esse paralelo com o organismo vivo que ele faz, que nós chamamos de organicismo. Todo mundo entendeu? É como se ele estivesse fazendo sempre uma comparação. A realidade social, ela funciona da mesma forma que um organismo vivo. Espero que vocês tenham entendido o meu exemplo. Muito discreto. Adorei o exemplo, foi ótimo. Todo mundo riu aqui. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas sobre a parte do funcionalismo, a gente passa para o próximo tema. Que é evolução. Professora, eu não entendi muito bem essa questão do organicismo. É como se cada parte da sociedade fosse um organismo só? Não, como se fossem vários organismos. No caso, calma. Um organismo é composto por vários órgãos, certo? Isso. Então seria, tipo, sim, um organismo só que com vários órgãos. E cada órgão precisa do outro para funcionar. Os órgãos são as funções da sociedade. Isso. Uhum. Entendi. Pronto. Então, simbora. Agora a gente entra em evolucionismo. João adora falar sobre ciências da natureza, né? Adoro. Inclusive, eu tô com um livro aqui, ó, gente. Vê que livro bonito. A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Charles Darwin, esse livro é da hora. Isso aqui é uma bíblia... Eita, que heresia. Mas Não é como se concordo com nada, fosse... mas é massa. É como se fosse uma bíblia das ciências da natureza. Tu acredita em que, João? O que eu acredito, no sentido de evolução, É isso. Isso. eu acredito, gente, quase que com unhas e dentes, que na teoria de Charles Darwin, de que realmente as espécies elas têm como se fosse uma origem em comum. Mas eu não acredito que isso seja a única forma de evolução que existe. Então tu não acredita em Deus, não, né? Eita, gostei da discussão. Vamos. Mayara, podemos entrar nesse debate em aula? Podemos. Professor ateu. Só um minuto. A gente tá com 40 minutos de aula faltando e a gente ainda tem uns 10 slides. Não sei, vocês decidem. E ainda tem o joguinho. Ou seja, eu tô falando não. Fala em menos de 1 minuto, João. Pronto, vou falar em menos de 1 minuto. Mas a gente pode, inclusive, ter essa conversa, não sei se tem tempo depois da aula. Mas, enfim. Não tem tempo que tem aula de espanhol. Inglês. Inglês. Eu mando áudio no grupo de monitoria. Mas, resumidamente, para a gente começar o assunto do evolucionismo, eu tenho, sim, alguma fé, que não chega a ser cristã ou religiosa, mas eu não vejo problema em Deus ter criado a humanidade por meio da evolução. Até porque, segundo a Bíblia lá, um dia para Deus pode ser milhões de dias para a humanidade, então nada impede de que 7 dias da Bíblia sejam milhares de anos para a humanidade. Pode ser uma metáfora que a linguagem religiosa achou para que as pessoas daquele tempo entendessem. Mas, enfim, isso é um debate muito longo. O evolucionismo de Charles Darwin, ele influenciou todo o debate científico
da época, porque foi possível, pela primeira vez, comprovar uma lei geral da existência dessa diversidade biológica. Então, basicamente, o que Charles Darwin vai dizer é que, por meio de processos milenares de anos, a vida, os organismos, conseguem se adaptar por meio de respostas ou estímulos ao ambiente externo e por meio da competição. Como é que funciona isso? É como se eu tenho 10 tipos diferentes de cachorros, e isso serve, inclusive, para explicar por que o cachorro é um animal doméstico. Eu tenho 10 tipos diferentes de cachorros, e desses 10 cachorros, digamos que 3 me obedecem e 3 conseguem comer da minha comida. Os outros 7 não conseguem comer da minha comida e não conseguem obedecer o ser humano. Eles são mais, digamos que, estressados ou violentos. Então, a humanidade selecionou esses 3 cachorros que conseguiam conviver com ele e começou a alimentá-los. Então, gradativamente, os cachorros vão ficando mais dóceis e aqueles que foram separados continuam reproduzindo os cachorros mais violentos e mais agressivos. Esses outros cachorros é o que hoje a gente conhece por lobo, certo? Eles não passaram por essa seleção. Enquanto que os cachorros que a gente começou a alimentar e ter relações diárias, ficou mais docilizados, e sempre que um cachorro agressivo nascia, a humanidade colocava para fora. Então essa é a explicação, por exemplo, do porquê que a gente conseguiu selecionar e fazer com que os cachorros evoluíssem junto com os humanos. É um processo seletivo. Assim acontece na natureza. Quando um coelho não consegue correr rápido o suficiente para fugir de uma raposa, aquele coelho deixa de reproduzir, deixa de passar a sua genética, certo? Então, coelhos mais devagar tendem a ir desaparecendo aos poucos, e aqueles coelhos mais rápidos conseguem continuar se reproduzindo. E essa lógica do evolucionismo, algumas pessoas tentaram aplicá-la como uma lei universal também à evolução do pensamento humano. E foi aí que isso começou a ser problemático. Por quê? A humanidade, ela consegue ser um pouco independente do ambiente externo. Então tem intenções. As diferenças culturais não significam uma hierarquia cultural. Então digamos que eu consigo viver de forma muito bem caçando com arco e flecha, enquanto outra civilização desenvolveu a arma à base de pólvora e metal. Não quer dizer que essa arma à base de pólvora e metal seja mais evoluída do que o arco e flecha. São diferentes. Mas quando elas entram em competição, digamos que a do arco e flecha tem uma vantagem. Não é mais evoluída ou não é mais desenvolvida. Ela tem uma vantagem e é diferente. Mas isso não foi considerado pelos evolucionistas sociais. Foram as pessoas que tentaram aplicar o evolucionismo nas relações humanas. Pode passar mais, por favor? E aí, alguns autores tentaram aplicar isso, dizendo que se existem culturas que dominam outras culturas, é porque essas culturas dominadas não são tão desenvolvidas, certo? Não levou em consideração que essas culturas que foram dominadas conseguiam viver bem e em harmonia com a sua realidade e com o seu ambiente físico ou social, sem a intervenção deles. Ou seja, justificaram a ideia de domínio, de dominação, dominadores e dominados, para dizer que é legítimo uma sociedade dominar a outra. E foi aí que o problema começou a se desenvolver. Nas ciências sociais, a gente chama isso de evolucionismo cultural ou evolucionismo social. Lembra daquela ideia de Comte, de que a gente passa por uma parte teológica para um pensamento metafísico e depois um pensamento positivo? Isso segue uma lógica evolutiva. Assim como Durkheim dizia que existiam sociedades primitivas para depois existir sociedades civilizadas, é um tipo de evolucionismo. Então, esses autores acreditavam que a humanidade tinha, por determinação, seguir um caminho para chegar a um modelo ideal. E aí, se utilizavam desse argumento de que dominar era preciso para que se pudesse evoluir a espécie humana como um todo.
E aí, Esther perguntou aqui no chat agora, seria esse modelo a ser alcançado, o modelo europeu? É justamente esse o problema. Por quê? Porque se estavam eles escrevendo sobre aquilo, é claro que eles iam se colocar no centro como modelo ideal. Digamos que os indígenas aqui do Brasil começassem a justificar o seu processo de dominação sobre o mundo. Eles poderiam muito bem usar o argumento de que, se relacionando bem com a natureza, a gente conseguiria se reproduzir por muito mais tempo e ter um pensamento a longo prazo para a nossa espécie. Isso faz sentido? Para a sociedade deles fazem. Para a sociedade europeia daquela época, o que fazia sentido era desenvolver o mercado, era desenvolver essas relações de produção. E por isso eles justificaram a dominação. Enquanto as outras sociedades, como a nativa que eu acabei de explicar, elas não tinham o foco na produção ou na dominação. Elas tinham outro foco. Não eram menos desenvolvidas. Elas só eram diferentes e tinham outros objetivos. Certo? E aí, eu acho que foi Esther que perguntou, né? Esther. E aí, Esther, esse modelo europeu é o que começou a se chamar de eurocentrismo, que na verdade a gente pode também falar de etnocentrismo. Etnocentrismo é eu colocar a minha cultura como a mais importante em relação às outras, certo? O eurocentrismo é eu considerar a cultura europeia a central em relação às outras. Então, ela é o modelo a ser alcançado. E, segundo esses autores, isso era uma determinação da natureza. Na competição, eram essas civilizações que iam continuar se reproduzindo. Então, isso é um tipo de lei natural. A evolução da sociedade nos modelos deles começou a ser falada como um modelo que independe das intenções humanas. Porque a gente vai ver que isso é uma coisa falsa. Nayara, queres falar alguma coisa sobre isso? Ou alguém tem alguma dúvida? Não, eu tava só colocando por escrito o que tu falou, já que a gente não colocou no slide, para eles conseguirem anotar melhor. Pronto. Na ficha tem. E só para finalizar... Oi. Eu não entendi muito bem essa questão do evolucionismo cultural. Eu também não. Tipo, qual a diferença dele da teoria de Charles Darwin? Eles acreditavam no mais apto e no mais forte, no caso, e o cultural acreditava no mais forte? Não entendi, me perdi. Tu ia falar, mais? Eu ia, mas é porque tu já começou, então vai. Não, pode falar. Então, o evolucionismo cultural não tem nada a ver com Charles Darwin, porque Darwin nunca pegou essa teoria para aplicar para os seres humanos, sabe? Era sempre só espécies animais. E aí o pessoal vai pegar e tentar aplicar para os humanos, mas eles não vão pensar quem é que consegue se adaptar melhor. Eles vão pensar, eu tenho uma tecnologia melhor, eu tenho um comércio mais desenvolvido, o pessoal só faz cerâmica, sabe? O pessoal ali do outro continente. Tipo, é claro que eu sou mais evoluído que eles. E aí, nesse pensamento eurocentrismo e etnocentrismo, eurocentrismo, porque eu tô na Europa pensando isso, e etnocentrismo porque é a minha cultura que eu tô colocando como superior. Então, é nesse sentido que minha cultura é superior e a deles é inferior, sabe? Como é? Minha cultura é ser inferior, até parece. Mas vê só, o Morgan, como a gente tem aqui o nome dele, Lewis Henry Morgan, ele vai criar essa teoria toda ajustadazinha a partir de certos elementos. Então, aqui vocês conseguem ver arco e flecha, entalhes em pedra, etc., seriam o que ele consideraria de sociedades selvagens. Então, seriam comunidades indígenas que eles considerariam no grau mais inferior de desenvolvimento social. Enquanto aqui, a partir de cerâmica e desenvolvimento com metal, eles já conseguiriam entrar num estágio de barbárie. Aí, com barbárie, os vikings, sabe? Quem já assistiu a série ou algo do tipo. Eles não seriam uma comunidade, tipo, indígena selvagem, como eles consideravam, mas ainda também não seriam civilizados. Eles ainda estavam caminhando.
mas todas as sociedades sempre passariam pelo mesmo grau de evolução. Ou seja, a Europa, que é a super civilizada, até agora, a mais civilizada, no caso, até agora eu tô falando na época, tá, gente? Ele escreveu isso, eu não sei exatamente quando, mas eu acho que foi lá por volta de 1850. Aí a Europa, para eles, era a mais civilizada. No pensamento deles, a Europa também já foi selvagem, já passou também pela barbárie, e agora estava como civilizada. E as outras sociedades também iriam avançar, só que algumas sociedades seriam um pouquinho mais preguiçosas que eles, sabe? Não queriam tanto evoluir assim. E aí eles tinham essa função de ir lá ajudar o pessoal a conseguir chegar até a civilização. E aí já iria para o próximo slide, que eu não sei se João iria querer acrescentar nessa parte. Ou se ainda ficou dúvida. Se ficou dúvida, vocês podem falar. Tranquilo. Tranquilo? Pronto, acho que pode passar então. Mas é basicamente isso, gente. O de Darwin era competição entre espécies. O evolucionismo cultural tentaram usar a mesma lógica da competição para falar da subjetividade humana, certo? Só que as espécies não têm intenção, é uma coisa determinada pela natureza. A subjetividade humana, ela tem intenção, porque os humanos têm intenções. Então, o que justificaria a desigualdade entre homens não é a competição de sua cultura, mas é a lógica de dominação que algumas desenvolvem e outras não. É só uma diferença, não é necessariamente uma desvantagem, como Mayara falou, nessa escala aí que o Lewis Morgan apresentou. Mas eu acho que pode passar para o próximo slide. Certo. E aí a gente teria essas consequências de todo esse pensamento do evolucionismo cultural. Com esse pensamento de que a civilização europeia, como sendo a mais evoluída, teria que ajudar as outras sociedades a evoluírem também, surge a teoria do fardo do homem branco. Engraçado, né? Porque também não se menciona mulheres, não. São homens brancos que estão no topo. Mulheres nem se fala. Porque realmente não eram consideradas na sociedade como seres humanos sequer, para se mencionar aqui. Então, nesse sentido, eles achavam que tinha um fardo grande social, uma missão de ir até esses povos e ensinar eles a religião e também ensinar eles os costumes e como se desenvolver. Mas era bem assim? Não. Isso justificou apenas o imperialismo. Aqui vocês veem a fotinha, onde a gente tem muito bem o exemplo da África, onde o pessoal foi para lá e simplesmente tomou as terras e tornou o pessoal escravo. E também a gente tem os exemplos de como a religião agiu nesse meio, por meio dos jesuítas, onde eles simplesmente impunham a religião católica para aqueles povos, e os povos eram proibidos de falar a língua nativa e também de cultuar os próprios, sua própria crença, né, de praticar. Então, no fim, todo esse pensamento do evolucionismo cultural apenas se transformou em um monte de escravidão, genocídio e etnocídio. Então, não tem nada de civilização nisso, né? É isso, Não. justamente porque eles tentavam tirar a culpa ou a intenção humana desse processo de dominação. A estratégia de usar o evolucionismo cultural foi basicamente essa. Você tira a responsabilidade humana e diz, se eu conseguir matar esse povo, é porque eles não eram tão desenvolvidos quanto eu. Isso chega a ser absurdo. Jacques, etnicídio seria... Etno é cultura e território, e sídio é extinção. Então, etnicídio é eu extinguir uma cultura de um território. Por exemplo, o que acontece muito ainda hoje em dia é que fazendeiros entram em territórios indígenas e tentam matar o maior número possível de pessoas. Então, isso é um tipo de etnicídio, porque eu estou matando uma cultura, eu estou matando um povo em seu território, certo? Mas etnicídio é principalmente sobre matar uma cultura. Então, eu não preciso necessariamente matar as pessoas para matar a cultura dela.
Mayara acabou de falar sobre a dominação religiosa junto com o imperialismo. Então, eu consigo provocar um etnicídio se eu excluir as crenças das pessoas em determinada religião. Quando, por exemplo, eu trago o catolicismo e faço com que as pessoas daqui do Brasil, algumas comunidades, deixem de acreditar na sua religião antiga para acreditar só no cristianismo, então eu faço um tipo de etnicídio. Eu matei uma cultura. Deu para entender? Acontece ainda hoje o processo de etnicídio de línguas nativas. Então, na medida em que o Estado brasileiro ele alcança povos isolados e começa a dar aulas de português, então tem-se um processo de etnicídio daquela língua, por exemplo. Mas, enfim, espero que tenha tirado a dúvida. Agora a gente sai um pouquinho dessa antropologia, né? Para encerrar alguma coisa com isso, João. A gente tentou evitar o máximo possível trazer antropologia para vocês, porque a gente já vai ter uma aula específica só com termos de antropologia. Então agora a gente viu que era necessário trazer esse termo do evolucionismo para a gente finalmente entrar na questão do darwinismo social, que seria o evolucionismo para a sociologia. Só que ele também vai vir completamente a partir da antropologia, sabe? Quem cunhou esse termo, quem criou essa teoria do darwinismo social foi Herbert Spencer. Certo, pessoal? João tá tão querendo falar. Tô apoiadozinho. Tá certo. Falando. Um pouquinho diferente do que o evolucionismo cultural acreditava, o darwinismo social, em minha opinião, é um pouquinho mais punk, porque ele realmente vai se basear na questão da adaptação. Então, se algum povo ou alguma sociedade não conseguiu evoluir até o grau de civilização, é porque ela simplesmente não consegue ter essa capacidade de se adaptar. Então, de acordo com Darwin, ela deveria simplesmente deixar de existir. Não é essa mais a questão de tentar ir lá e ajudar eles a se tornar civilizados. É simplesmente, se aquela sociedade não é apta, pronto. Acho que dá para entender, se extingua. Porque não é útil para o planeta Terra. Meio que isso. Então vai ter essa hierarquia racial, em que, novamente, o europeu branco vai estar no topo, será a raça mais apta. E, justamente por ser a mais apta, eles teriam a função de dominar os outros povos menos aptos. E aí também já justificaria o escravismo. Pronto, e trazendo para uma parte que pode ser até considerada atual, ele também ajudaria a justificar por que é que alguns não conseguem ascender socialmente, digamos assim. Meio que ajuda a justificar a meritocracia, em que fala que cada um precisa, com seus próprios meios e sua própria força de vontade, conseguir subir na vida e conquistar as coisas, sem a ajuda de ninguém, sabe? Então seria meio que isso. Vai retirar toda a responsabilidade sobre aquele sujeito do Estado e vai colocar toda a culpa nele. Porque se ele não tem comida, se ele não tem uma casa, ou se ele não tem, enfim, necessidades básicas, é simplesmente porque ele não é apto o suficiente, ele não se dedicou o suficiente para essa realidade cruel que a gente vive. Então, João, quer complementar? Eu passo. Apenas complementar para que vocês percebam o quanto isso é grave. Por exemplo, em vez desse darwinismo social, tá entendendo como que funciona, por exemplo, por que a maioria das pessoas do Brasil pobres são negras. Então, eles não iam estudar as relações de poder, eles não iam estudar que aquela população não tinha acesso à mesma educação que a parcela branca, eles não iam estudar o que fazia, qual a realidade social que fez com que aquele povo tivesse nessa situação de desvantagens. Ele simplesmente diria que eles estão em desvantagem porque passaram por um processo natural de dominação
e eles estão ali porque é o máximo que eles conseguem alcançar. E isso é muito diferente do que Darwin escreveu, por exemplo, entre o coelho e a raposa. A raposa não caça o coelho na intenção de deixar ele submisso ou na intenção de extinguir a raça do coelho. Ela caça o coelho para comer. Não tem aí uma intenção, tem uma relação de causa e efeito. Enquanto que na humanidade não. Há uma intenção de eu ter mais recursos do que fulaninho. Há a intenção de eu ter um escravo negro e de que eu continue rico com base no trabalho dele. E esse darwinismo social ignorava essas relações. Deu para entender? Eles apenas justificavam que era um processo natural e, infelizmente, ele é subdesenvolvido. Aliás, chamavam de degenerados, povos degenerados. Isso é muito forte. É como se um juiz chegasse para você, que é pobre e está tentando estudar para passar no Enem, e dissesse que você não tem que fazer essa prova porque você é socialmente degenerada. Aquela é sua posição natural. Por isso que caiu em desuso. Pode passar, né? Infelizmente, a sociologia já foi base de várias teorias racistas e vocês ainda vão aprender bastante, principalmente na aula de raça que a gente ainda vai ter. A gente aqui só está apresentando um pouquinho do muito que tem. Exato. E lembrando novamente, pessoal. Eita, não pegou a imagem. Lembrando novamente que eu não lembro se era. Ah, peraí. Deixa eu ver se pega. Vai pegar não. Enfim. Darwinismo social não tem nada a ver com Charles Darwin, tá certo? Não se esqueçam disso. Isso. Não tem Foi nada a um uso ver. inapropriado. É querer Tipo, explicar futebol usando as regras de vôlei. Não tem como. isso. Se baseou em Charles Darwin, mas ele não teve nenhum dedinho nisso. Exato. Vindo agora para esse carinha aqui, chamado Georges Cuvier, ele criou a concepção da raça. Primeiramente, ele dividiu a raça, os humanos em 3 raças, que seriam a caucasiana, a branca, a etíope, a negra, e a mongólica, que seria a amarela. No caso, aí ele colocaria tanto os asiáticos quanto os indígenas. Posteriormente, outro carinha dividiu em mais 5 raças, mas hoje em dia a gente já sabe que não existe essa distinção de raça entre humanos, tá certo? Existe apenas uma raça que seria a raça humana. A gente usa etnias, mas não raças. Então essa diferença de branco, negro, amarelo seriam etnias, ok? Elas falaram que é indígena, que é, enfim. Então, ele foi bastante importante para complementar essa ideia aqui do Herbert Spencer, dessa concepção de raça mais apta ou não. Vocês podem perceber que na antropologia só falava sobre uma sociedade ser mais avançada que outra, mas aqui ele realmente está falando sobre raça. E ele também se baseava em determinismo geográfico para falar disso, tá? No caso, falou dos caucasianos, porque seria na região da Caucásia, a negra etíope na região, eu não lembro como é o nome, é etíope mesmo, e a mongólica na Mongólia, enfim. Aí, nesses locais, era onde ele imaginava que eram as raças mais perfeitas. E aqui a gente entra rapidamente na ideia. Esté falou, esse termo raça não está errado? No caso, atualmente, sim, está errado. Mas antigamente era comum se dividir em raça. Mas tu pode explicar melhor essa pergunta? Tipo, o termo raça para definir a humanidade hoje em dia não é considerado errado. Não, no caso, o que é falado é realmente que só existe uma raça, que é a raça humana. Aí, tipo, ainda existe raça, existe, só uma. Então, tipo, ainda é considerado a ideia de raça. Até porque é num fator biológico, sabe? Não mais social. Quando a gente se trata de social, a gente trata de etnias. Entendi.
Tudo isso desencadeou na eugenia, gente. Oi. Não, eu tava esperando tu falar, eu pensei que... Pode continuar. Se tu quiser falar, só me interrompe, por favor. Tá bom, Que eu tô querendo correr para fazer o joguinho ainda com eles. tá bom, só Então, não corre muito. a eugenia, ela vai se basear nessa concepção do darwinismo social. Então, ela vem a partir dele, não é a mesma coisa, tá? A eugenia, como vocês podem ver aqui, a etimologia, eu significa bom, a eugenia, a linhagem, então vai falar que a pessoa já seria bom de origem. Assim que nasce, a pessoa já é boa. Então, vocês podem ver a gravidade de como se baseia nesse darwinismo social. Então, haveriam as raças que são naturalmente boas, com aptidão física ok, com intelecto incrível, com QI super, que seriam justamente o quê? Os europeus, a raça branca, os caucasianos. E também haveriam as raças que, como o João já falou, seriam as degeneradas, que seriam a raça etíope negra. E a eugenia, ela não iria só se preocupar em dividir as raças e falar essa que é melhor que essa. Não, ela vai se preocupar principalmente em não misturar essas raças. Porque se a gente quer uma sociedade que continue sendo harmônica, que continue sendo inteligente, que continue sendo bonita, né, na concepção deles, teria que ter só gente igualzinha, branquela, entendeu? Então, eles tinham que, nessa concepção, se preocupar com quem a pessoa teria filhos. Então, eles controlavam os fatores hereditários. O que foi? Eu tô concordando. Ok. Então, eles ou estimulavam ou limitavam a reprodução de determinados grupos, e com isso também eles determinariam os fatores culturais, hábitos, raças e etc. Porque isso vai um pouquinho mais além. Eles acreditavam que essa cultura degenerada, que seria a cultura negra, a raça negra, né, ela viria cheia de estereótipos junto com ela, que seria justamente essa degeneração delas, que seria, tipo, poderia vir desde canibalismo a vícios de bebedeira e prostituição, ou então a forma de falar e várias coisas que incomodavam as pessoas brancas naquela sociedade, que acreditavam que passaria por genética caso aquelas pessoas tivessem filhos, e aí a sociedade inteira se tornaria meio que desse jeito. Lembrando que... Eita, só um detalhe, Mai, que a eugenia, ela não foi praticada somente pelas pessoas da Europa ou do eurocentrismo, tá? A Europa, junto com esse cientificismo, esse preconceito científico, ela se utilizou da ciência para justificar a sua dominação. Mas a gente tem outros exemplos de eugenia. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a nobreza do Império Egípcio, eles tinham o hábito de se relacionar só entre si. Então, eram alguns parentes ou pessoas de uma mesma linhagem sanguínea que se reproduziam. Isso é um tipo de eugenia. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, inclusive, que se preste atenção. Isso é um exemplo que, desde a década de 80, nenhuma população indígena mais faz isso. Mas, antigamente, era comum que algumas comunidades selecionassem os bebês que poderiam se desenvolver. Aqueles que eram deficientes, por exemplo, eles deixavam na mata porque não conseguiria acompanhar o ritmo. Então, essa seleção de quem vai sobreviver, de quem vai reproduzir ou não, é um tipo de eugenia. A diferença é que a Europa se utilizou do discurso científico para justificar o porquê que eles deviam selecionar quem ia se reproduzir ou não. E só é porque eu vi um comentário, mas só dos indígenas do Brasil foi na década de 80 matar crianças. Então, isso que circula de que povos indígenas matam crianças, isso é uma coisa muito antiga que os próprios povos indígenas decidiram por não fazer mais isso, certo? E que tinha a ver também com o contexto do jeito que eles viviam, migrando de um lugar para o outro, e algumas pessoas deficientes não conseguiam. A Europa já fez isso,
O egípcio também fez isso, e era um hábito quase que comum em várias civilizações até o século passado, não só as indígenas. Inclusive, se utiliza desse argumento para dominar povos indígenas ainda hoje em dia. Aí, Esther acabou de falar, Esparta fez muito isso. Sim, Esparta, que era uma sociedade militar, basicamente, em que se um homem nascesse menor ou com um peso menor do que deveria, ele jogava no poço. O que seria ser mais cruel ainda. Ela tem várias civilizações, mas com configurações diferentes. Mas, de todo modo, significa isso, de fazer uma seleção de quem poderia reproduzir ou não. Pode continuar, mãe. Isso me lembra, é porque me lembrou um exemplo agora. Quando eu estava no ensino médio, tinha um rapaz na escola que ele era de raça pura. Tipo, os pais tinham vindo da África e ele não tinha miscigenação no sangue. O que normalmente, hoje em dia, independente do local, normalmente não é bem assim. Mas eu lembro desse exemplo, porque foi uma professora que ela reclamou com esse meu colega de escola, porque ele estava namorando uma brasileira. E aí ele iria parar de seguir a linhagem pura africana. Enfim, só mais um exemplo de eugenia, de tentar mandar onde é que tem que se reproduzir com quem e com quem não. E é ela Enfim, quem decide, não era ele, não. Ai, meu Deus. Pois é, né? Enfim. E ela ainda usou isso para falar, amo negros, tem que perpetuar. Enfim, né? Um bom exemplo. Enfim, vergonha alheia, assim. Outra coisa que eu lembrei agora com ele falando era justamente que nessas sociedades, no caso, mesmo gente da mesma raça, se tivesse alguma deficiência física, ou como ele já falou de Esparta, né? Menorzinho, alguma coisa assim, já era motivo ou de ser abandonado para a morte, ou de ser, no caso, como se fala? Não seria castrado, seria, enfim, esterilizado. Castidade. Né? Uhum. Seria Eu esterilizado. lembrei de outro exemplo que está muito no debate atual, né? Se me permite. É o de engenharia genética, para que as pessoas decidam quais os traços que os filhos podem ter. Isso é um tipo de eugenia, você está selecionando quais genes você quer que a sociedade tenha, qual o modelo de filho que você quer, como se o filho fosse um produto. E pessoas, por exemplo, fazem inseminação artificial e que compram espermas de homens brancos com olhos azuis para aumentar a probabilidade do bebê vir branco com olhos azuis. Isso é uma engenharia genética. Começou a travar. Você pode Travou legal, professor. Tá travando, João. Então, já nos apressaram aqui, Vicente. Vamos correr. Só faltam 2 slides, gente. Então, ele já sai. Enfim, vou correr aqui. Só faltam 2 slides. Eu quero que vocês brinquem comigo. Que eu fiz um joguinho bem legal. Então, aqui a gente traria esse exemplo de eugenia. Seria o nazismo com o holocausto. Como a gente já falou, qualquer pessoa que fosse diferente do ideal de raça pura, no caso de Hitler, seria a raça ariana, seria a raça superior, iria ter que ser exterminada. E Hitler realmente colocou isso em prática, e não apenas na teoria. E fez o Holocausto, que vocês já conhecem tão bem, matou vários judeus, matou também homossexuais, matou negros, matou qualquer pessoa que também fosse ariano, mas deficiente. E também aconteceu aquela questão da esterilização em massa. Então, esse é o melhor exemplo, eu acho, que a gente pode ter para a questão da eugenia. Então, a eugenia, ela vai se dividir em 2 fatores, a eugenia negativa e a eugenia positiva. A positiva, ela vai surgir bem depois, justamente por causa do contexto do Brasil. Então, daqui a pouco eu explico. A eugenia negativa, quem pensou nisso foi o Arthur de Gobineau, Joseph Arthur de Gobineau. Ele falaria justamente que essa miscigenação iria causar uma degeneração em toda a sociedade. Então, quanto mais
bebês mestiços nascessem, mas a sociedade ficaria burra, ficaria com traços físicos estranhos, deformados, ficaria, enfim, acho que deu para entender, degenerados, com vícios, também poderia acontecer de ficarem loucos. Isso tudo afetaria a sociedade como uma coisa mais ampla, já que se várias pessoas começassem a fazer isso, não seria mais um problema individual, né? Então a gente pode pensar uma coisa tipo da eugenia um pouquinho mais atual, que não é tanto, logo após a abolição, o pessoal não queria mais que os negros continuassem no Brasil, porque senão eles iriam acabar causando degeneração na sociedade brasileira. Então eles falavam, tipo, tem que mandar os negros de volta para a África. Mas quem é que ia pagar por isso? Aposto que provavelmente eles também gostariam. Mas se a gente for pensar que até mesmo os descendentes, que a gente sabe que, tipo, enquanto estava lá, aconteceu muita miscigenação, porque os patrões estupravam as escravas. E aí essa filha, ou o filho do patrão com a escrava, e aí? Eles também consideravam que simplesmente teriam que voltar para a África, porque ela também era degenerada e etc. Mas ela, no fim, era brasileira. Enfim, várias coisas assim, e vocês vão ver isso melhor na aula de raça, então eu vou pular, porque a gente está sem tempo. A questão da eugenia positiva já foi bem depois, com o médico João Batista de Lacerda. A gente não pensa que é positiva e negativa porque uma é boa, outra é ruim, não, tá? É simplesmente porque uma vai enxergar, a negativa, no caso, vai enxergar a miscigenação como algo ruim, que vai degenerar a sociedade, enquanto a eugenia positiva vai pensar que a miscigenação vai ser algo bom, porque vai embranquecer as pessoas. A partir de 3 gerações, acreditava esse João Batista Lacerda, com 3 gerações, finalmente a sociedade brasileira seria completamente branca, se todo mundo passasse pelo processo de miscigenação. Então, tem aquela concepção de embranquecer o útero, que até agora existe essa concepção, sabe? E aí, como ao contrário, completamente ao contrário da eugenia negativa, que pensaria que a sociedade iria começar a ficar menos inteligente, a eugenia positiva já falaria que a sociedade, pelo contrário, ficaria muito mais inteligente, porque todo mundo se tornaria branco. E aí aqui a gente tem a redenção de Kant, do artista Modesto Brocos, acho que ele é italiano. Essa aqui é para conseguir ilustrar esse pensamento de João Batista Lacerda. Aqui a gente tem a avó negra, provavelmente foi escravizada. Ela provavelmente teve essa filha com algum patrão, alguma coisa assim, que é horrível chamar de patrão, né? Mas o senhor de escravo, já que não era uma relação cabalista. É pior, mas como é que melhora? É uma situação de escravidão. Enfim, escravização, no caso. Essa mulher, como vocês percebem, já tem uma pele um pouquinho mais clara. E aqui ao lado estaria um esposo, alguma coisa assim dela. Que Travou. Eita, a minha internet deu uma caída. Voltou agora? Voltou. Acho que agora voltou. Olha, 59. Ai, mãe. Mas, Eu acho que Um ela caiu minuto. mal. Olha, então, eu vou pronto, continuar, como já acho que que esse ela bebê tá aqui. caindo. Ai, socorro. Pronto, obrigada, gente. Pronto. Mas, gente, só um dado Tem ainda importante. o joguinho. Deixa eu passar só o link aqui para vocês. É porque já deu a hora, mas... Para vocês entrarem na sala, pelo menos, Mas enquanto enquanto não está ela falando. volta, então, um dado importante, gente, foi que a partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, essa ideia de eugenia e de miscigenação para o embranquecimento do Brasil virou uma política pública. E foi de um extremismo que eles se utilizaram, que inclusive um sociólogo chamado Gilberto Freire disseminou bastante em suas obras, de que era preciso embranquecer a sociedade brasileira para que ela pudesse ter sucesso no futuro. E o que foi que eles fizeram? Tá ligado que os negros e negras escravizados tinham acabado de receber a liberdade, praticamente. Então, pegaram essas pessoas que trabalhavam
jogaram ela num canto, sem nenhum tipo de assistência, sem salário, sem emprego. Pegaram imigrantes europeus, principalmente da Itália e da Alemanha, pagaram para vir para o Brasil, deram uma garantia de emprego, deram um salário fixo para que essas pessoas pudessem se miscigenar com os brasileiros. Os negros que já estavam aqui, que já trabalhavam aqui, foram simplesmente excluídos do processo, não receberam nenhum tipo de auxílio, enquanto que o governo brasileiro pagou para as pessoas da Europa virem para cá trabalhar e reproduzir aqui. Então, o perigo da eugenia no Brasil e o resultado dele foi esse, foi de um extremismo. Gente, a gente terminou agora. Entre nessa turma que eu coloquei aqui. Travou ele ou travou eu? Travou Eu tô vendo ele ele. travado, mas Travou eu... Certo. Se vocês se conseguirem ficar 2 minutinhos, eu tenho um joguinho para passar para vocês. E aí seria bem legal se vocês pudessem ficar. Porque é mais competitivo, não é aquele de palavrinhas, não. Aí é só para ver como é que vocês se saem. Esse é o link. Professora, Oi? pode fazer esse jogo depois? Tipo, a gente pode participar depois ou só agora? Ele é ao vivo, entendeu? Mas vocês podem jogar outros jogos nessa mesma modalidade se vocês entrarem no link aqui de cima. E aí vocês podem ver outras coisas. Mas se quiserem jogar agora ao vivo, vocês podem entrar nesse link que eu acabei de mandar. Eu vou mandar o outro link para vocês verem depois. Pronto. Pelo grupo do WhatsApp depois. Mas se quiserem jogar agora, tá aqui o link. Sim, professora, eu já abri. Aí, o que é que faz? Como funciona? Ó, só tem um jogador até agora. Tem alguém mais entra pra gente jogar? Apareceu Pronto. um cartão escrito Eugenia. Isso. Vocês podem ir estudando por enquanto. Quem mais vem? Só tem 4 até agora. Eu vou, Falta professora. A alguém? professora de inglês deu 10 minutos pra gente. Como que faz para entrar? Tipo, combinar, na verdade. Não, professora, Você- o meu tem primeiro os métodos sociológicos, tá? Pensamento no qual apoia-se a existência de raças superiores. É o que é que eu faço depois disso? Calma, pessoal. Eu vou dar play aqui no joguinho. Aí eu tô esperando vocês todos entrarem, entendeu? Esse Meu joguinho nome é não tá uma... aparecendo, só que eu tô online, não entendi. Ué, qual é o código? Apareceu agora, ó. Tá aparecendo agora. Aqui, acabei de mandar. O código é 211020. Ainda falta alguém? Eu Quem entrei. tá aqui? Pronto. Tem Gabi, Amália, Thalisson, Cassandra, Williane, Luiz, Juliana, Pepe. Falta alguém? Posso iniciar? A lógica desse jogo vocês Não, vão professora, tentar falta acertar. eu, espera. Eu tô Tô esperando. Vocês vão tentar acertar. Professora, como é que as vai? respostas. Calma, eu vou dar play. Para entrar no jogo, vocês colocam esse link aqui no chat e colocam o código que está aqui também. O código é 211020. Pronto, acho que já pode começar. Karine entrou? Ai, eu vou ficar de Falta fora. Karine. Karine Entra pelo Jack. link, mulher. Bota o número. Karine entrou, falta Jack. Vocês vão tentar acertar o mais rápido possível as respostas. E se vocês errarem as respostas, vocês Ixi, vão sou voltar lerdo. para o início. É assim que funciona. Aí quem foi mais rápido vai ganhar o jogo. Já perdi. Nada. Eu fiz facinho. Já que conseguiu? Pronto. Meu raciocínio é lento, você vai fazer um negócio rápido. Falta mais alguém? Bora, professora, não tô entendendo, não. Nem começou, mulher, calma. 13 pessoas. Vou dar play, tudo bem?
Vocês foram apresentados aos personagens de vocês e eu vou iniciar. Pronto, podem começar. Nossa, eu fiquei nervoso. Calma. Camaleão está ganhando. Ai, eu fui nervosa. Desculpa, não vou falar. Não. Ai, que ódio. Ai. Não, professora, eu desisto desse jogo, é sério. Ó, Chita já tá quase lá. Camaleões venceu. Quem era Camaleões? Amália. Parabéns, Amália. Gente, o que vocês acharam? Vocês acharam muito difícil? Não, é mais pela pressão Eu fiquei psicológica. nervosa. Mas como eles acharam divertido? Gostei. Eu achei. Eu achei meio fácil, mas o que é ruim é o tempo e o nervosismo da pessoa. Aí eu fico agoniada tentando responder rápido sem ler direito. Minha mão tá suada, eu apertei o mouse no E... Meu Deus. Como é que eu fiquei eu vou tentar trazer alguma coisa. Professora, eu vou sair agora pra inglês, tá? Cheiro, pessoal. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa aula. Obrigado. Desculpem pela minha internet péssima. A minha também. Tchau, tchau. Tchau.